Olá, gente, tudo bem? Mais um Global Podcast, começando aqui. Obrigado você que já está assistindo a gente. Eu peço para que você já se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu joinha e deixe o seu comentário, porque hoje eu estou juntamente com a minha colega Mari e nós vamos contar uma história incrível, Mari. Deixa eu te falar, Léo, se você acha que é tarde demais para você começar qualquer coisa na sua vida, acha que tá velho para alguma coisa, Léo? Diz aí, eu acho de vez em quando. Às vezes a gente acha, né? Então, se você acha que você já passou da hora para iniciar qualquer projeto, você precisa conhecer a nossa convidada de hoje. É verdade, uma história inspiradora que realmente vai fazer você repensar aí sobre a hora de começar. Nunca é tarde. A gente está falando da Marley Villers. Ela é atleta, campeã da Maratona de Porto Alegre, maratonista, corredora de rua, que está... a gente nunca pode revelar a idade de uma dama, né? Mas hoje se faz necessário, com 39 anos, vamos dizer assim, vivendo o auge da sua carreira. Bem-vinda aqui com a gente para contar essa história inspiradora. Bem-vinda, Marley, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, uma satisfação estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história também, né? E justamente reafirmar isso, né? Que nunca é tarde. Quando a gente acredita realmente no que a gente quer, no propósito que a gente pode construir na vida da gente, não é tarde não, né? E eu sou a prova viva disso. Que maravilha! Essa paranaense que orgulhou o Rio Grande do Sul, sendo campeã em Porto Alegre. Ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Mas conta, da onde veio, Marley? Da onde surgiu a inspiração para começar na corrida? Começa contando um pouquinho pra gente. Na verdade, eu sempre fui esportista, né? Eu sempre fui muito ligada ao esporte, desde pequena. Meu pai sempre foi esportista, sempre jogou futebol, os meus tios. Então, com certeza, isso vem de criança. E eu sempre gostei muito do universo do esporte, indiferente qual esporte que fosse. Mas, assim, corrida era algo que, por eu ser também lá de uma cidade do interior, de Pérola do Oeste, depois vim morar em Morreuter, também uma cidade do interior, a gente sabe que esses esportes mais individuais, a gente tem pouco acesso. E quando tem é na escola, lá quando a gente tem 10, 12 anos, que a gente tem foi o que aconteceu comigo dentro do universo da corrida. E aí, na verdade, o esporte sempre foi muito presente. Eu joguei futsal por muito tempo, joguei futsal por quase 12 anos. Quando eu tinha meus 18 anos, que eu já morava em Morreuter, a gente começou nessa linha do futsal. Também era algo que as mulheres não praticavam. Então, eu lembro muito que estava lá, quando a gente começou a jogar, tinha, assim, uma certa... Sabe aquele olhar, assim, tipo, mas mulher jogar bola? Não, mulher não vai dar certo isso. E eu lembro que quando a gente jogava, era muito engraçado, porque juntava umas 10, 12 mulheres e botava uma bola a correr e a gente ia. Só que, claro, e aí as pessoas, elas foram vendo que a gente não foi para aquilo para brincadeira, e aí o pessoal começou a montar times. O time era legal, era time bom. Marley. Era sim, eu lembro que o primeiro campeonato que teve na cidade, a cidade de Morreuter, tem 7 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena. Eu lembro que na época, logo que foi feito, deu 9 times assim de futsal. Então, claro que as pessoas envolvidas começaram a ter técnicos nos times, orientação. Então, ali 12 anos assim, eu levei muito a sério o futsal, mesmo que era de uma forma amadora, né, só uma diversão, um passatempo, mas a gente era assim, muito regrada, assim, treinava no meio da semana, final de semana. Então, esse período foi uma preparação de algo que eu nem sabia que ia acontecer aos meus 39 anos, que era o encontro com a corrida. E aí, claro, eu fazia muito esporte coletivo, joguei vôlei também, sempre fui muito envolvida, assim, na comunidade. Morreuter, que o pessoal que me conhece do esporte sabe que eu sempre tive muita paixão pelo esporte. E só que chegou um ponto, assim, que aí, o que acontece, né? A gente acaba tendo mais responsabilidade, aí eu saí, não trabalhava mais em Morreuter, trabalhava numa outra cidade, e aí o esporte coletivo começou a ficar difícil por causa de horários, e aí tu tá numa cidade do interior. Eu trabalhava em Novo Hamburgo, é diferente os horários. E aí eu comecei a me interessar pelo grupo, pela corrida de rua, porque eu sempre gostei muito da São Silvestre e da Volta da Pampulha. Eram provas assim que passava na TV, era muito ostentada. E aí a gente via, eu me lembro que filmes sempre tinha o pessoal que fazia corrida nos filmes americanos, mas né? fala sério pra gente, assim, bem do fundo do coração. Quando tu pensou assim, eu vou fazer corrida, o futebol não tá dando mais, o horário não tá conciliando.
tu te inspirava em provas ou tu pensou assim, não, eu vou com a galera, eu vou correr na rua de Não, boas? na verdade, o que mais me atraiu na corrida nem foi a corrida em si. O que acontece? Com 37, 38 anos, as minhas amigas, né, que a gente sempre tive um grupo de amigas ali do trabalho, começaram a casar, ter filhos, e a Marley não casou, não teve filhos, aí tu fica meio perdido, assim, porque... Querendo ou não, a minha cultura é do interior. Então, a gente tem coisas que, para mim, era difícil. Assim, como é que eu vou fazer uma viagem sozinha? Como é que eu vou sentar numa mesa para jantar sozinha? São preconceitos que a gente tem com a gente mesma, né? São barreiras que a gente se coloca, porque é uma questão meio que cultural. E aí, eu estava com 38 para 39 anos. Financeiramente, era meu melhor momento. Estava numa empresa bem bacana, com várias oportunidades. Tinha essa oportunidade de viajar, porque aí eu já tinha feito toda aquela parte, assim, que a gente tem muito essa questão de, ter minha casa, meu carrinho, me estruturar. Então, tipo, ufa, era aquele momento, assim, que eu podia me dar o direito de fazer uma coisa diferente. E aí, eu me vi perdida, porque nos bate-papo das minhas amigas, ou era chá de fralda, ou era casamento, ou era, sabe? Filhos. É a bolha, né, Léo? E querendo ou não, eu sei que não é por mal, é tudo uma questão meio que cultural que a gente, sempre entendi isso. Mas a gente acaba ficando meio de lado, sabe? Porque, tipo, aí tu tá ali, mas tu não tem filho, tu não tem muito assunto, e as pessoas acabam, sem querer, te excluindo aquele círculo, Claro. né? E aí eu pensei pra mim, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que um dia eu abri o jornal NH, no meu trabalho, e estava bem grande, assim, uma reportagem Maratonas do Mundo, realize seus sonhos. E aí eu comecei a ler aquela reportagem, que é uma agência de viagens que justamente faz as provas dentro do Brasil e fora dele. Tipo, tu vai numa competição que nem... vai para Porto Alegre, né? E claro que a gente vai de carro, mas... o pessoal que vem de fora. Eles organizam tudo, desde inscrição, hotel, passagem. E aí eu pensei, mas aí eu vou poder colocar uma atividade física que eu gosto tanto e vou poder viajar e não vou estar sozinha, né? Vou estar com bastante grupo. pessoas. Foi o meu primeiro interesse. E aí é aquela coisa, assim, quando a gente muda o olhar, a gente acaba mudando outras coisas também, né? Porque não é que o universo conspira a teu favor, como as pessoas falam. É que, na verdade, você olha de outra forma as coisas. Eu vi no jornal, e aí eu comecei no Instagram a ver grupos de corrida, foi aonde que eu conheci o Júlio Pauletti, que é meu técnico atual, né? Que aí, tipo, ele tinha um grupo de corrida, e aí o meu primo começou a correr também, e aí aquelas coisas vai acontecendo, né? Vai tudo se aproximando. E foi, então, a minha primeira, assim, meu primeiro interesse de entrar na corrida foi justamente para isso, para poder viajar. Que inteligente, né, Léo? Poder se socializar. Sim, de uma forma que eu Olha que pudesse me legal. sentir confortável, sabe? Eu queria muito, mas eu tinha aqueles preconceitos que a gente carrega, né? Na vida feminina, assim, a gente vê muito, né, Marley? As pessoas, às vezes, elas seguem esse fluxo social, essa conduta de vida mesmo, né? Sim. Que casar, ter filhos, ter um emprego estável. E aí, a pessoa, às vezes, ela nem quer essas coisas pra vida dela, mas segue porque ela quer estar inserida dentro da bolha. E tu, muito inteligente, assim, teve essa sacada, não, eu vou buscar uma outra bolha pra mim. Eu vou buscar uma outra... E hoje, se tu me perguntar, ter filhos ou não ter filhos, não foi uma escolha, tipo, claro, de alguma forma foi uma escolha. Mas, assim, não foi algo que, tipo assim, eu tive sempre muito certo na minha vida, eu não quero ter filho, não. Só que as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo as minhas escolhas, e aí a gente é mulher e sabe que o período da gente vai passando, e tá tudo bem também, sabe? Porque eu fui feliz nas minhas outras escolhas, eu entendi e aprendi que na vida a gente, às vezes, não pode ter tudo, né? Quem sabe foi uma maneira das minhas escolhas me levar para o mundo da corrida, que, tipo, quem sabe com 45 anos eu não poderia ter filho, mas eu posso ter a corrida. Entende? Então, eu acho que tá tudo bem se você escolhe ter filho ou não ter filho. Mas é aquilo que nem tu estava comentando. Eu acho que é o momento que a gente tem que ver que tem oportunidade para tudo. Sim, é a gente que precisa mudar o olhar da gente para as coisas. É a gente que precisa desapegar de algumas pessoas, de alguns conceitos criados, sabe? De algumas coisas que a gente mesmo carrega, não é o outro, é nós, né? E eu gosto muito de falar isso porque, como você disse, eu sei que tem muitas mulheres que vão me ouvir e se sentem dessa forma, perdidas às vezes. Ou porque foram casadas há 20 anos e agora estou separada. O que eu vou fazer? Para onde eu vou ir? Né? Ou, assim, aquela pressão, né? Mas está com 40 anos, se não vai ter filho agora, não pode mais ter, sabe? E o que tem? Ou aquilo que você falou. Às vezes são pessoas que se engessam num sistema de tipo, eu cresci, vou me formar, vou me casar, vou ter filhos, né? Vou ter minha casa, as coisas. E elas têm medo de dizer, não, eu não quero isso. Foi isso que mais me encantou. Eu quero outra coisa, sabe? Que você é uma atleta hoje, uma corredora, tem quantos anos? A partir do momento que você buscou lá na reportagem, se encontrou,
Há quanto tempo faz isso? Eu com 39, 5 anos e meio. 5 anos e meio. Vai para quase 6 anos já, se a gente contabilizar. 5 anos já é o suficiente para ser profissionalizado o negócio, né? Com certeza, né? Ela é uma sumidade, né? Ela é... Que em um ano a gente já se torna profissional fazendo alguma coisa. Você está há 5 anos, a gente pode dizer que hoje você está vivendo, então, a melhor fase da tua carreira. Com certeza. Eu sempre lembro muito do que meu pai sempre falava pra gente, né? Quem planta, cuida, colhe. Então, eu plantei, cuidei muito e hoje, com certeza, eu tô colhendo, né? Porque a gente sabe que o esporte no Brasil, né? Alguns esportes têm muito essa dificuldade de ser visto, ser reconhecido. Então, eu me sinto uma pessoa muito feliz, porque eu comecei muito tarde, perante o olhar de todo mundo, né? Eu sou do interior, então eu sou mulher, que as mulheres têm ainda muita dificuldade tem mais dificuldade, talvez. Destaque no esporte, Destaque né? no esporte. E poder estar hoje tendo grandes resultados e principalmente estar tendo respeito de muita gente. Sim. Não só em nível estadual, mas nacional, né? Então, é muito bacana isso que a gente acaba construindo. A gente pode... Eu ouvia vocês falando antes, fora do ar. A maioria das pessoas estão já pensando em começar a parar, né? Com 40, 45 anos. E você está com todo o gás praticamente no início da tua carreira. Na verdade, acho que isso que mais chama a atenção das pessoas, né? Não é os meus resultados somente, né? Não é só ser a campeã da prova, bater o recorde, porque agora em junho eu bati um recorde que há 30 anos não se batia. Então, é justamente o contexto da minha história. É por ser mulher, é por ser corrida de rua, é por ser do interior e principalmente pela minha idade, né? Que é aquela questão assim que as pessoas, quando elas estão pensando que já fizeram tudo, vem a Marley e começa a fazer... E começa a quebrar os Mas pegando recordes. esse gancho do que o Léo falou, quero dizer para vocês, o Júlio tá aqui, o treinador da Marley, e ele vai nos trazer a parte técnica. Que a gente não entende nada, né? Porque, claro, nesses 5 anos, tu sair de atleta amadora para se tornar uma recordista... Né? Eu acho, né? O Júlio vai nos dizer, lembra de contar pra gente, Júlio, que é uma sumidade, assim, é uma exceção à regra, né, Marley? Com certeza. Talvez eu nem, há 30 anos atrás, eu nem imaginava, né? Mas essa minha ligação muito forte dentro do esporte, eu sempre fui muito competitiva. Claro que eu tenho um biotipo muito preparado também para ser uma corredora, porque às vezes não adianta tu querer muito e treinar muito, né? Que altura tu mede? Eu tenho 1,58. 1,58. Então, claro que são todos fatores Isso que pode contribuem. voar na pista. E contribui, não dá para dizer que não. Mas é aquilo, sabe? Eu sempre quis ser algo dentro do esporte, eu nunca soube direito o quê. Mas o que eu posso dizer para as pessoas, quando você sonha com alguma coisa, mesmo que aquilo não vá acontecer naquele momento, ficam próximos. E foi o que eu fiz. A minha vida toda eu fiquei próxima ou do esporte praticando, ou de pessoas ligadas ao esporte, ou de histórias que são ligadas ao esporte, entende? E isso foi a minha preparação justamente para isso. Muitas pessoas falam assim para mim, Marley, se tu tivesse descoberto o teu talento com 15 anos, e eu sempre falo, talvez eu não estivesse aproveitando da forma que eu estou. Porque com o esporte vem tudo, né? Vem o ego, vem o glamour, vem o brilho, vem toda uma responsabilidade, toda uma carga que se a gente não saber conduzir, a gente sabe no mundo do esporte que tem gente que tem todas as oportunidades e acabam perdendo elas, às vezes, por causa disso, né? Então, eu acredito no meu propósito. Eu acredito que eu sempre estive muito próxima, sempre me preparei, nunca deixei. Na verdade, eu sempre fui uma atleta, né? Sempre fui uma atleta e eu, no meu pensamento, eu sempre fui, porque às vezes é muito aquilo também. Para tu ser alguma coisa, tu tem que acreditar em primeiro lugar, né? Mas no teu caso, Marley, eu olhando assim com uma visão de quem não entende muito de preparação esportiva, mas nessa fase que você está vivendo, da tua idade, não basta só o querer, é o querer tudo em dobro, né? Com certeza, porque as pessoas me perguntam, quanto tempo tu vai correr? Eu sempre digo, eu não sei, por isso que eu estou tentando o máximo, né, me organizar, estruturar minha vida para aproveitar tudo que eu tenho. Inclusive, foi uma dessas coisas que eu fiz uma virada na minha vida, né? Com 39 anos, tá claro, eu moro sozinha, né? Tenho minha casa, minhas despesas, meus pais moram no Paraná até hoje. E aí, com 39 anos, no auge profissional que eu estava, eu resolvi largar tudo e começar do zero. Um outro negócio que eu nem sabia muito bem como conduzir para poder dar esse suporte à Marley Corredora. Então, eu ia te perguntar não é só ter talento. limitações. Às vezes as pessoas falam, eu escuto muitas pessoas, o que eu faço para ser uma atleta da fila? O que eu faço para as pessoas me dar uma oportunidade, né? E eu sempre penso assim, não é só treinar, não é só saber o que você quer. Às vezes você tem que arriscar também, né? E você tem que arriscar alto, foi o que eu fiz. Não foi fácil.
Hoje, claro, eu estou no meu auge, né? Mas eu tive muito momento de desespero, muito momento de dor, muito momento que eu sempre pensava assim, eu só pedia a Deus. O que eu faço, né? Porque chegou muitas vezes no final da encruzilhada que eu não sabia mais para que lado ir. Conta um pouquinho pra gente, Marley, desse trâmite financeiro de ser um atleta. Eu já vi outros atletas, assim, é uma dificuldade muito grande. Porque hoje tu és patrocinada pela empresa italiana, pela Fila, mas isso não foi uma constante desde o dia que tu começou. Não, com certeza. Como é que tu fez pra te manter nesse período, as dificuldades de um atleta se manter como atleta? Na verdade, eu corri mais ou menos todo o ano de 2018, porque para mim, eu via o resultado, o próprio Júlio dizia, nós vamos investir, porque, né, sabiam que eu tinha talento, porque eu estava fazendo coisas que pessoas levavam 3, 4 anos para fazer, em 3, 4 meses eu estava fazendo aqueles tempos, entende? Então, realmente era, e eu não me sentia atleta. Levou um ano, assim, porque eu pensava, não, é só mais uma prova. Não, mas é a prova aqui na cidade, né, aqui pertinho. Não... E aí eu percebi mesmo que realmente algo era diferente quando eu fiz a volta da Pampulha no final de 2018, que tinham quase 18 mil pessoas inscritas, né, no total, homens e mulheres. E aí eu não consegui largar no pelotão de elite, que é aquelas pessoas que largam mais na frente, né, por tempos e por poder estar ali. E eu cheguei em 11º lugar, que foi a primeira depois das 10 meninas que largaram lá na frente, naquelas condições mais confortáveis do que as minhas. E nossos tempos foram muito próximos, entende? E aí, quando eu passei e fiquei sentada ali esperando o pessoal que tinha ido comigo chegar, eu pensei assim para mim, olha, eu sou boa nisso aí mesmo, né? Porque aí era muito grande aquilo. E ali aí que caiu começou a cair caiu a ficha. Ali realmente eu pensei assim, não, se isso está acontecendo comigo, como eu sempre amei o esporte, é a minha oportunidade. Eu vou me jogar, né, para valer. E foi o que aconteceu, sabe? Dali em diante, claro, nós já em 2018 eu já tinha alguns apoiadores dentro, né, do esporte, nessa parte mais de preparação mesmo, que daí entrou o trabalho do Júlio, que é meu técnico até hoje, entrou o pessoal da Nativa, nutricionista. Eu já tinha esse pequeno suporte, assim, uma base. E aí, afinal, dali eu pensei, não, só que eu tinha que mudar alguma coisa, porque para tu evoluir, tu tem que sempre se doar mais e mais e mais dentro do esporte. Foi aonde que no início de 2019 eu já comecei a pensar na possibilidade de parar de trabalhar nesse local que eu trabalhava em Novo Hamburgo para poder abrir alguma coisa na minha casa, porque eu não tinha conseguido patrocínio, a gente foi muito atrás de patrocínio, muito. Se as pessoas acham que elas levaram não, se eu tinha alguma rejeição a não, eu aprendi a conviver, a lidar com isso. Deu de boa, não, porque agora. Eu levei muito não, assim, é muito triste isso dentro do esporte, porque é na tua cidade, são empresários que te conhecem a tua história, mas tem essa dificuldade, sabe, de entender que o esporte pode mudar não só a vida da pessoa que está praticando, mas numa sociedade, quem está na volta, né? Não só na questão de financeiro, mas de saúde, né? A própria sociedade, sabe? Tu pode motivar muita gente a se cuidar mais. Mas eu sei que é cultural. Na época, muitas vezes eu me revoltei, não posso dizer que não, né? Fiquei muito chateada com muitas pessoas, com muitas situações. Mas a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que não é contra a gente. É um sistema, e a gente está inserido nesse sistema. E o que a gente tem que fazer? Usar as armas que tem, mudar o olhar e continuar. Foi o que eu fiz. Eu botava toda a minha frustração nos meus treinos, né? E aí eu pensei numa possibilidade. O que eu podia fazer? Que aí surgiu a Preta Pastas. O que é a Preta Pastas? A Preta Pastas hoje é meu negócio. Foi ele que me manteve durante quase 4 anos. Porque quando eu também comecei a me destacar muito em 2019 no esporte, veio a pandemia. Então, eu fiquei 16 meses sem competir. Então, isso é 1 ano e meio, né, gente? É muito tempo, sabe? É muito, né? É muito tempo para um atleta. Assim. A sorte é que o esporte, sendo um esporte muito alto, podia treinar, né? Sim, é isso. Foi trouxe uma Preta Pastas pra gente provar. Que eu tô olhando aqui no Instagram. Olhando o cardápio, é? Gente, que bacana. Aí, ela é atleta e também é uma chefe. É. E aí, por que eu pensei na Preta Pastas? Porque eu tinha um espaço na minha garagem que eu podia transformar numa cozinha industrial. Era algo que eu também sempre tive muito desejo, que era abrir meu próprio negócio, ser uma empreendedora. Só que eu pensava isso lá quando eu me aposentar, que aí eu sempre tinha essa vontade. E aí faltavam mais uns 7 anos para mim me aposentar, que era onde que eu tinha essa questão assim de, vou me desafiar e vou ser uma empreendedora. Mas a corrida acelerou tudo isso. Alguém te ajuda no Preta Pastas a fazer qualquer tipo de gestão? Não. Não, hoje não. Eu vejo que é de massas artesanais, caseiras, E aí, pães, né? o que eu também percebi, assim, que a corrida me trouxe, ela me mostrou um nicho dentro do mercado onde que faltava essa questão do caseiro, não ser industrializado, ser feito de uma forma prática, que era a minha rotina, que eu precisava encaixar aquilo ali. E aí foi o meio que eu vi, assim, bom, se eu treinar e
conduzir a Preta Passas dentro dos meus horários, eu vou conseguir treinar e fazer tudo dentro do previsto. E tu já né? sabias cozinhar, tu já tinha essa Sim, familiaridade daí com sim, eu massas. sou do interior, minha mãe ama cozinhar, né? E as minhas tias, então eu vivi no interior até os 15 anos. E a gente no interior, com 7, 8 anos, a gente já tomava conta da cozinha, né? Eu cuidava do meu irmão é 4 anos mais novo que eu. Então eu sempre gostei muito de cozinhar. E eu sempre gostei muito, eu sou de origem alemã, mas eu sempre gostei muito da culinária italiana. E aí eu pensei, não, como eu gosto de cozinhar, quero empreender, tenho um espaço aqui, vai ser o caminho mais fácil para mim, porque eu não tenho formação nenhuma culinária, foi o que eu aprendi com elas, né, e com as minhas vivências. E aí eu já fui lá desde janeiro estruturando a minha cozinha, comprei o básico, e aí em junho de 2019 que eu tive que tomar decisão, assim, foi muito difícil para mim, porque eu moro já em Morreuter há 30 anos. E há 30 anos que eu me sustento sempre sozinha. Meu pai nunca, né, sempre me ajudou de uma forma carinhosa, me dando a liberdade, mas financeiramente eu nunca tive ajuda dele. Então, sabe, eu pensei assim, meu Deus, e agora, né? Porque é difícil pra gente. Uma decisão difícil. Sim, porque tu tem carteira assinada, tu tem férias, tu tem 10º, tu tem que... E assim, o primeiro mês pra mim foi terrível. Porque tu imagina você, 23 anos... com horário para acordar, para trabalhar, para voltar do trabalho de segunda a sexta. Então, são vários fatores que mexem com a gente, sabe? É muito maluco, assim. Hoje eu olho para trás e penso, eu não acredito que eu fiz, né? E que eu consegui superar tudo aquilo. E aí, é aquilo que eu disse, assim, claro, eu tive uma pessoa que meio que, o Sidão, né? Até eu tinha convidado ele para estar aqui hoje, ele não pôde, porque ele justamente faz muito isso, projeto de carreira, agora ele está me ajudando também na Marley Corredora, porque a gente muda de amador para profissional, tem que tomar alguns cuidados, né? Até para saber que rumo tu vai tomar e que decisões tu vai tomar de agora em diante, para aproveitar, porque o espaço, o tempo da gente é curto dentro de alta performance. E aí ele me ajudou a estruturar o negócio. No papel, o negócio é maravilhoso, né? No papel é maravilhoso. Mas no dia a dia não é. Então foi muito desafiador para mim. Muito, em todos os sentidos, assim. E como é que tu faz a logística da Preta Passas, assim, da onde escoa a venda, onde as pessoas te acham para poder comprar, enfim, porque isso também é difícil, né? Eu nunca tive loja física, então antes de a corrida, daí eu fazia meia maratona, né? Daí eu ocupava um tempo da minha vida, agora eu sou maratonista. Maratonista é o dobro de maratona, de meia, então vocês imaginam que minha dedicação e meu tempo cada vez tem que ser mais. Hoje eu tô em nível, né, de alta performance, então tudo tu tem que se doar mais. Então eu tive que dar uma segurada na Preta Passas nesse momento, até porque daí entrou os patrocinadores, que aí me dá essa tranquilidade financeira. Nossa, que bênção, né? Com certeza. Mas assim, hoje eu vendo muito pelo Instagram, e eu tenho alguns pontos de venda que eu coloco os produtos, né? E o pessoal também agora já conhece. A Preta Passas Veio. E uma grande sacada que foi boa para mim, assim, que facilitou bastante, eu treino muito em final de semana na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. E aí, claro, toda a visibilidade que eu tenho no universo da corrida, as pessoas também aprenderam a entender e conhecer a Preta Passas. Então, no sábado, eu encho minhas caixas de isopor, levo lá para a Orla do Guaíba para vender. E aí, eu treino e depois eu vendo para a galera. Porque daí, ali se reúne muita gente, né? Porque a Orla fecha. Então, é uma oportunidade também de eu não precisar fazer aquela venda, aquela correria na semana. E eu faço só no sábado de manhã, que aí o pessoal já sabe, já encomenda. Ou porque gosta da Marley, ou porque gosta da comida, ou porque quer ajudar. Incrível, então, é muito bacana, né? sabe? Essa questão, assim, então eu sou muito abençoada e me sinto muito feliz porque eu consegui unir as duas coisas, né? Eu amo cozinhar e eu amo a corrida, então para mim é muito gratificante poder estar fazendo e poder estar aprendendo com as duas, porque são duas profissões, né? A corrida é uma profissão também, tu tem que saber administrar não só o teu tempo, os teus treinos, mas agora de uma forma financeira, que caminhos eu vou escolher, quais são as provas, né? Os cuidados que tu tem que ter, porque quando a Marley não era ninguém aparecia, né? Agora aparece muita gente. Saber selecionar, sabe? Né? E é natural, é normal. Natural. Volta aí, cabe a mim ter boas pessoas do meu lado. Sim. E saber exatamente as escolhas que eu tenho que fazer, Aquilo né? que você falou sobre os nãos, assim, eu também sou empresária e a gente leva muito não e também dá muito não para pessoas que vêm nos pedir uma oportunidade. E o que é muito claro, não é pessoal, não. Né? O Léo não tá te dizendo não porque é a Marley, ele está te dizendo não porque para a empresa dele, como empresário, nesse momento não é interessante. Aí, é claro, depois que tu ganha como foi essa vitória de Porto Alegre, que tu ganha visibilidade, aí você tem que escolher para quem você vai dizer sim, porque daí você passa a dizer não, né? Sim. E é o que eu gosto muito de dizer, assim, porque hoje, claro, as pessoas veem a Marley. E mesmo que hoje eu sou patrocinada, as pessoas se enganam. É algo para me manter. Não é algo, sabe? E a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Eu abri mão de uma carreira.
eu abri mão da minha estabilidade financeira. Você trabalhava com o Pra que poder- antes, Marley? Eu era coordenadora comercial, trabalhava na área de vendas, no escritório de importação. Que Então, legal. era o auge, eu estava podendo viajar, fazer feiras, então era tudo que tu sonhava dentro do trabalho. E aí surgiu outra coisa, então é aquela questão, eu acho que é mais difícil tu dizer os não do que o sim, né? Então é dizer não para tanta coisa que já estava encaminhada, né? Muito. E aí quando estava tudo encaminhado, eu fui lá e baguncei tudo. E aprendi muito, claro, que é muito frustrante. E eu vejo que as pessoas, elas têm muito isso. Quando tu vê alguém lá no sucesso, lá no topo, tu acha que foi fácil. E eu digo, não foi fácil. Não foi fácil. Em nenhum momento foi fácil. E nem hoje está sendo fácil. Porque hoje eu tô tendo que aprender lidar com outras situações da minha vida que antes não era. Antes eu corria por correr, porque eu gostava, porque, né, me trazia uma sensação de bem-estar. Hoje a gente corre sabendo da responsabilidade que tem, né? Sabendo quem tu representa. Hoje tu tem patrocinadores. Por mais que as pessoas não te cobram, mas a gente quer fazer um bom trabalho. A gente quer... Poxa, tu é empresária, tu me deu essa oportunidade. Claro Claro que que eu quero ir lá honrar. fazer bonito, sabe? Então, é uma outra visão dentro do Sim, universo da com corrida. certeza. E é aquilo, sabe? É todo dia tu plantar e fazer. Porque, assim, ó, eu aprendi muito nesse período todo da minha vida, tanto dentro da Preta Passas quanto da Marley Corredora, o que significa a palavra resiliência, né? Que se usa muito agora essa palavra resiliência. Resiliência é isso, é ir lá e fazer todo dia sem esperar nada em troca. E foi o que eu fiz. E é o que eu continuo fazendo. Eu vou lá e sempre faço o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Porque eu vejo que as pessoas, elas querem tudo muito imediato. Porque hoje em dia tudo é muito imediato, né? É que, E não na verdade, é uma construção, a maioria né? das pessoas colocam já o que eu vou ganhar com isso na frente, né? Eu me lembro que em 2017 eu comecei a perceber que o rádio estava em queda, né? Estava contando em off antes para a Mari. E eu também, eu disse, eu preciso ir para a internet, né? Porque o rádio, pelo jeito que a gente está vendo, ele vai cair. Eu fui para a internet em 2017 e em 2019 eu colecionei 4,5 milhões de seguidores. E aí, Mari, que entra isso que você está falando. As pessoas em volta, tá ganhando quanto? Quanto é que você está faturando no teu canal? Depois, eu disse, né? Cara, e realmente isso não movia o meu coração. E eu não tinha nem parado para monetizar minhas redes sociais. Esse cara, isso não é a minha prioridade. Eu quero falar, eu trabalhava muito com superação, com textos motivacionais na internet. É isso que eu quero fazer. Né? Eu vou sair do rádio, mas isso é depois. Por enquanto eu estou no rádio. Ou seja, a gente sempre faz, quando a gente ama aquilo que a gente faz, o sucesso é uma consequência, né? E a gente vê o quanto a Marley fala e o olho dela brilha. Não, ela ama. Porque ela ama o esporte. Né? Aconteceu hoje que ela está patrocinada, mas eu tenho certeza, quando eu te vejo falar, que patrocinado ou não, se você não estivesse, você estaria com o mesmo brilho no olhar e tomaria a mesma decisão de dar a Deus uma carreira sólida para fazer isso que você é apaixonada, que você ama fazer. E daqui a pouco nós vamos conversar com o teu técnico, mas eu vou dar o meu espaço aqui na bancada para ele, mas eu queria que você olhasse para aquela câmera que está ali e você dissesse, especialmente para as mulheres hoje, que estão pensando também em se reinventar aos 40 e poucos anos. Né? O que você diria para uma pessoa que talvez está vivendo aquilo que você viveu há 5 anos atrás, com um monte de ponto de interrogação na cabeça, e agora o que é que eu faço? Seja porque abriu mão de casamento, ou seja porque se separou, né, numa altura, né, da sua vida, e a gente encontra muitas mulheres hoje que elas têm a mesma queixa. Eu falava semana passada com uma mulher que dizia assim, enfrentei o câncer e quando recebi o diagnóstico, meu marido disse que não suportaria passar isso por mim. Está lá, sozinha, se curou do câncer, também é uma pessoa que eu vou enviar esse vídeo, que eu disse, preciso me reinventar, porque eu era acostumada a ser dona de casa. Então eu queria que você dissesse hoje, Marley, para uma mulher, para alguma que está passando isso que você passou lá, tantas dúvidas, porque a gente acha que dúvida na carreira é só com adolescente que enfrenta. Não. Né? Naquela fase do vestibular. A gente vive em processo, em constante mudança. O ser humano é sempre uma metamorfose, que está sempre em transformação. Verdade, Léo. Por favor, abra o teu coração e dê esse recado para as pessoas que estão nos assistindo, Marley. Com certeza, nunca é tarde para a gente recomeçar ou se reinventar. E isso vai acontecer todo dia, porque, na verdade,
Por mais que você está hoje casada ou separada, ou com uma doença, ou entrando num trabalho novo, ou largando um trabalho, a gente sempre vai ter que se reinventar. E eu sempre acreditei que a gente tem que se olhar no espelho e se ouvir mais, e se entender mais, e parar de dar muita atenção para o que está na volta. Porque na vida é assim, ó, tudo que aconteceu, às vezes é um processo, é um período, vai acabar. E ele precisa acabar para ter uma continuidade. Então, assim, só que às vezes eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros vão falar, com o que está externo. Acho que as pessoas, as mulheres, principalmente, se voltam mais para si. Porque eu tenho certeza absoluta que para qualquer uma que você pedir, lá no fundo, no seu interior, elas vão responder que elas têm algum desejo, ou algum sonho, ou alguma coisa. E esse mundo oferece tantas oportunidades de recomeçar. Que seja fazendo um crochê, que seja aprender a andar de bicicleta. E façam pequenas coisas. Eu acho que as pessoas procuram muito a grande coisa. E eu nunca vou me esquecer um dia que uma pessoa disse assim para mim, ó, se tu tem tanta sede de mudar e fazer alguma coisa diferente, pega o pontinho da linha, que está lá no rolinho de linha, e começa a puxar. Ele vai inosar, e aí tu vai lá e vai dar um jeitinho e vai abrindo um pouquinho mais. Só que para isso acontecer, você tem que começar alguma coisa. Nem que tu vai começar e daqui 2, 3 meses vai pensar, não é isso. Talvez aqueles 2, 3 meses vão te levar para outro caminho. Às vezes é isso. A vida nos dá sinais que a gente tem oportunidade e todo mundo tem. Porque a Marley tem suas frustrações, tem seus medos, tem suas inseguranças, como todas as pessoas, né? Porque se não fosse assim, gente, o pessoal que tem dinheiro não teria problema, né? Sim. É isso que às vezes as pessoas pensam. Só que assim, ó, são escolhas. A gente tem que escolher. E sempre tu vai ter que escolher. Quando tu fizer uma escolha, tu vai ter que renunciar a outra. Infelizmente é assim. Tu nunca vai conseguir tudo. Eu tive que renunciar a muita coisa. Né? Muita coisa na minha vida nesses últimos 5 anos para hoje estar nessa situação. Então, eu acho que esse é o caminho. Assim, primeira coisa é parar e se perguntar, começar a se ouvir mais. Porque hoje eu escuto muitas pessoas, eu estou cercada de muitas pessoas boas, mas eu principalmente escuto o meu coração. E eu acredito que é por isso que as coisas estão dando tão certo na minha vida. Né? As coisas estão se encaminhando e se encaixando. E hoje, além de eu amar correr, eu sei o que eu represento dentro do esporte. Não é fazer uma maratona em 2h40. Não é só bater um recorde. É justamente isso. As pessoas olhar para a Marley e pensar, poxa, essa Marley conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também posso fazer alguma coisa. Inspirar a fazer alguma coisa. E eu acho que o cara lá de cima fez exatamente nessa idade, nesse tempo, para mostrar isso. Que as pessoas podem. Quando elas acreditam, quando elas trabalham e quando elas se entregam sem esperar nada em troca. Poxa, que forte isso. Muito forte. É muito no que eu acredito, sabe? E é o que eu me repito todo dia, porque a gente também tem que se trabalhar, a gente também tem que se questionar, e é o que eu faço. Quando eu me sinto um pouco perdida, eu fico no meu silêncio e me procuro. Era o que eu ia te falar agora, Marley, de fazer essa pergunta, e para ti também, Léo, que trabalha com gente, assim, de forma muito intensa na comunicação. Vocês não acham que hoje... as pessoas elas não sabem o que elas querem. Eu sinto assim da tua história que tu sabia muito o que tu queria. Claro, tomar a decisão, partir para o próximo passo, aguentar com resiliência todas as dificuldades, né? É um diferencial teu da tua disciplina. Mas parece assim que estava claro para ti. Eu quero isso da minha vida. E eu vejo hoje as pessoas tão perdidas. Eu quero isso, mas eu não sei se eu quero. Eu quero... E aí não tem vento que pouco, mas favor, não quer né? tanto. Quer mais ou menos. Fica aquela coisa meio Sim. assim, sabe? É que, na verdade, eu acho que as pessoas querem muito, mas elas não querem se entregar àquilo e fazer. Porque querer todo mundo quer. Eu quero um monte de coisa também, né? Mas eu sei que para mim ganhar uma maratona, eu tenho que fazer um treinamento de 3 a 4 meses. Eu tenho que dizer muito não para muita coisa boa. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que acordar todos os dias às 4h10 da manhã. Indiferente se está frio, se está chovendo, se não está. Porque eu tenho que ir lá fazer meu treino. Porque depois do meu treino eu tenho que ir para Preta Pastas, eu tenho que cozinhar. De tarde eu tenho que organizar a parte burocrática e a parte social da Marley Corredora também. E aí depois eu tenho mais treino, e aí eu tenho que organizar minha janta, eu tenho que dormir cedo. Isso não é um dia, 2, um mês, 2. É uma rotina. É uma rotina, é inserir isso na tua vida. E saber o que realmente tu quer. E é que nem tu falou assim, ó, quando tu sabe realmente o que tu quer, tu vai pagar o preço. Só que tu tem que pagar o preço, não adianta, vai ter que pagar de alguma forma. A Marley Corredora, ela e entra agora ajudando você a responder a pergunta da Mari. Você era uma atleta lá desde criança. Sim. Né? Você era futsal, era isso. Hoje você chegou como maratonista.
né? Hoje você é maratonista, mas atleta você foi a vida toda. Você sempre sabia que queria ser uma atleta. Eu me preparei sempre para viver alguma coisa dentro do esporte, eu só não sabia muito bem o que. Eu sonhava em ser professora, em ter, né, uma academia, mas ser uma atleta eu não esperava. Mas o que nem tu falou, o que acontece? Eu sempre estive muito próxima do meu propósito, que foi estar sempre inserida dentro do universo do esporte. Então, eu acho que às vezes é isso, sabe? É a gente entender que tu tem que estar próximo do que você quer, indiferente do que seja. Né? E eu acho que as pessoas também, elas estão muito preocupadas com muita coisa na volta. E esquecem de se preocupar com elas mesmas. Olha que isso forte. está me fazendo feliz? Isso vai me levar até onde? Né? A Mari disse, você disse uma coisa antes, quando eu te pedi para falar algo para as pessoas que estão vivendo a fase, né, da dúvida, que querem se reinventar. Você disse assim, as pessoas elas procuram muito fazer algo grande, né? Ou seja, grande é tudo aquilo que é feito de coração, né? Porque correr, você, eu corro. Não, mas você corre, você ama correr, que você virou um atleta profissional. E quando você diz assim, procurem fazer algo, né? Não fiquem esperando fazer coisa grande, uma hora que você diz, porque aquilo que é colocado amor e paixão se torna grande. Algo simples, mas quando feito de coração, pode se tornar algo grande, como se tornou, né, a tua corrida, a Marley. Com certeza. Que lindo isso. Não, é muito isso, sabe? As pessoas começam a correr e elas dizem, Marley, quando eu posso correr uma maratona? Eu disse, quando tu se sentir muito confortável bem nos 21, que é a meia maratona. Então, são processos que as pessoas não sabem mais respeitar. A gente tem que respeitar. Começa com 3 quilômetros, vai para 5, vai para 10, vai para 21 e depois você vai para os 42. Né? As pessoas não... Tu tem que se preparar. Eu corri 4 anos e meio, praticamente, eu corri meia maratona. Porque eu tinha uma meta, que era fazer uma meia maratona abaixo de 1h20, que me dava esse tempo oficial para largar no pelotão de elite. E eu sempre dizia, eu quero fazer esse tempo, porque aí eu sabia que eu estaria correndo confortavelmente 21 quilômetros. Que aí me levou para os 42. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora. A Marley e a Mari vão continuar essa conversando agora com a parte técnica. Eu me despeço por aqui dizendo para você, Marley, essa história, mexer com isso é muito inspirador. Né? Para quem gosta de trabalhar com inspirar pessoas, a tua história, a gente ficaria aqui um dia inteiro falando, porque isso é inspirar pessoas, né? Você conseguir se desafiar, você conseguir se superar. O atleta, ele tem a missão de se superar, todos os dias se superar. Né? E a gente pega assim, uma história como a tua, e realmente eu tenho que me controlar para mim não me emocionar tanto, porque você está aqui agora, porque tudo aquilo que a gente fala, Mari, principalmente a gente que trabalha com a voz dentro do rádio, que o comunicador ele tem a função lá na carteira de trabalho. A minha função na carteira de trabalho é locutor, noticiarista e motivador. Né? A gente é motivador de pessoas. Essa é a minha profissão, eu sou motivador de pessoas. Mas quando você está diante da motivação em pessoa, né? Tá aqui a motivação, essa aqui é a motivação, é outro nível de conversa. Né? Porque assim, uma pessoa acorda às 4 da manhã, tem a rotina de treino, para ela poder vencer, ela tem que querer demais. Né? E parabéns por essa história. Muito inspirador mesmo, como você disse, não está na idade errada, está na idade mais certa que poderia acontecer, porque você hoje tem essa experiência, sabe como lidar com tudo isso, né? Com certeza. Que forte, que fantástico, e repito mesmo, de verdade, por mim, eu ficaria aqui sendo motivado pela tua história o resto do dia, mas a gente tem um horário para respeitar e eu gostaria que você chamasse o teu treinador para vir aqui? Sim, vou chamar o Júlio Pauletti, que é que é meu técnico aí desde lá em 2018, então a gente já começou essa trajetória juntos. Júlio, seja bem-vindo.
Obrigado. Estamos aqui, ó, muito curiosos para saber uma série de coisas técnicas e uma série de informações sobre a corrida, Júlio. Deixa eu começar, né, pedindo que tu te apresente para o público, conte aí há quantos anos tu estás trabalhando como técnico de esportes, o teu histórico junto ao esporte. Tá bom. Então tá. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessas experiências. Prazer todo nosso. Eu digo que a minha experiência vem da vida inteira, tá? Eu comecei desde muito pequeno, eu sempre me interessei pelos esportes, por jogar. A gente começa com uma ligação muito forte pelo futebol, né? Que é o carro-chefe, digamos, do nosso país, né? E isso foi desenvolvendo habilidades. E aí, a partir do ano que eu encerrei o meu ensino médio, eu sabia que eu queria trabalhar com educação física, né? Então, eu cursei, sou formado desde 2008. Fiz pós-graduação, estou fazendo agora uma segunda pós-graduação. E dentro desse universo, a gente pensa em várias formas de como trabalhar dentro dessa área, né? Então, eu gosto dessa área, mas com o que eu vou trabalhar? A educação física, ela é um universo infinito de possibilidades. Porque a gente sabe, hoje, a gente viu agora, após os problemas que a gente enfrentou com tantas doenças, né? Que a gente precisa estar saudável, que a saúde é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. E aí, dentro disso, eu me descobri paralelo ao futebol, que eu sempre gostava, eu descobri a corrida. Comecei a participar de provas de corrida e comecei a buscar mais informação sobre a corrida. E aí, desde 2014, a gente iniciou o grupo, né? A gente iniciou o grupo de corrida. E desde lá fui buscando sempre atualizações, fui buscando me aprimorar mais, buscando pessoas que entendessem mais sobre a corrida para que eu também pudesse aprender com isso, né? E a própria experiência do dia a dia com relação ao grupo, participando de provas, de treinos, a gente vai amadurecendo também coisas que a gente vê na teoria de como elas funcionam na prática. Porque nem sempre tudo que parece bonitinho de uma forma, quando tu vai transferir... Com certeza. É dessa forma, né? É muito fácil a gente pensar que a gente corre 42 quilômetros, que a gente ganha a prova e que viveram felizes para sempre. Eu tenho uma pergunta para fazer para os dois relacionado a isso que tu falou. Até amei que tu falou de futebol, porque eu não sou uma atleta e acompanho esporte pela mídia, né? E eu, desde quando eu te conheci, Marley, eu vi uma diferença em ti, como maratonista, muito diferente do nosso esporte, assim, esporte mais famoso no Brasil, que é o futebol, né, Júlio? É o esporte que move o brasileiro, né? A gente vê que a carreira de jogador de futebol, de vez em quando tu vê assim, um jogador escapando de treino, vivendo uma vida noturna, fazendo uma arruaça, como se o talento fosse imprescindível no futebol. E eu te conheço tua história. E eu sei que a tua vida, como maratonista, é cronometrada, da hora que tu levanta até a hora que tu vai dormir, tudo que tu come, porque é um esporte individual e o coletivo. Então, assim, no coletivo, a minha performance está baixa, eu tenho todo um time que vai ali me dar o suporte naquela partida. O individual, não. Então, conta pra nós, Júlio, essa é a tua familiaridade com o futebol, a diferença de tu fazer um preparo de um maratonista, né, o treinamento de um maratonista, o preparo físico, e de um jogador de esporte coletivo. Faz um pouquinho desse paralelo pra gente. Ok, perfeito. Posso comentar um pouco até da minha experiência como jogador, né? Eu tive experiência jogando com vários times. A gente chegou a disputar até gauchão de categoria juvenil, né? Jogando, então, num nível super bom. E eu vi muito, principalmente em campeonatos menores, esse comprometimento ser bem menor por parte de alguns atletas que estavam no nosso grupo com relação ao que eu me propunha como atleta. Então, por exemplo, se eu vou jogar no dia seguinte, eu não vou sair no dia anterior, entendeu? Se eu vou jogar no dia seguinte, eu não vou beber. Por quê? Porque a gente sabe que isso tem um prejuízo muito grande, né? Então, talvez uma dessas coisas que me levou para a corrida foi justamente essa possibilidade de eu ser dependente das minhas atitudes e eu colher em cima disso também. Então, na corrida não tem essa margem, não tem esse erro. Se a Marley sair hoje de noite, amanhã ela provavelmente vai ter um treino ruim, um treino mal feito. Se ela for para a balada na véspera de uma prova, ela vai botar a prova dela fora. Então, a gente fala de pequenas situações
que num todo vão gerar a questão de tu ter sucesso ou de tu ter insucesso. Então, no futebol a gente vê que muitas vezes o time carrega determinado atleta. O atleta, às vezes, ele é tão bom tecnicamente que é feito todo um esquema para que ele possa desenvolver só aquela questão principal, enquanto, digamos, o time marca e corre por ele. Na corrida individual, não tem isso, não. Tem, né? Fiquei pensando assim, a gente vê atleta de outras modalidades gordo acima do peso e impossível tu ver um maratonista gordo acima do peso, assim, né? Quando a gente fala gordo, não é, né? É acima do peso, né? ideal fora de forma, né? E como é que funciona isso pra ti, assim? Porque a gente tá falando de balada, mas, cara, eu tô pensando em coisas muito mais simples, como tu comer, assim, coisas que estão muito fora da tua dieta e no outro dia ir treinar. A balada nem é... A balada nem tá em cogitação, não né? tá nem em cogitação. Conta um pouquinho da tua rotina de alimentação, assim, pra gente, Marley. Com certeza, né? Não adianta tu só ter talento e só treino na corrida. É talento, é treino, é descanso e alimentação. Se tu fugir de um desses 4 aí, dificilmente a coisa vai fluir. Então, com certeza, eu sou muito regrada. Não é que a gente não come, pelo contrário, o maratonista come muito, muito bem, né? A gente acaba se alimentando muito porque é muito desgaste que a gente tem. O que tu tem que evitar são coisas tipo bebida alcoólica, açúcar, né? Coisa que deixa o teu metabolismo lento. E no começo, quando eu comecei a correr, eu até tinha alguns dias, tipo assim, 1 ou 2 vezes na semana que tu dava aquele. Só que tu sofre tanto no outro dia que aí tu não quer pagar essa conta. Tipo, excesso de sódio, assim, essas coisas. Tu comeres, tipo, um hambúrguer com batata frita hoje, amanhã tu tá toda inchada. E daí tu vai sentir, não vai fluir o treino. E aí chega uma fase que tu vai pensando assim, o que é melhor, né? O que eu quero? Comer esse hambúrguer hoje ou fluir no... Então, são coisas, mas assim, que claro que tu vai vendo teus resultados da corrida e aquilo tu vai aprendendo a dizer os não. Não foi de um dia para o outro também. Questão do sono. Eu dormia super tarde. Foi muito difícil. Eu levei uns 4, 5 meses para me adaptar para dormir mais cedo, entende? Então, são coisas que tu vai fazendo pequeno para colocar numa rotina da tua vida, Que horas né? você vai dormir hoje? Fala pro pessoal. Hoje é 9h30, 9h15, eu vou pra cama. Máximo 20 para as 10 eu tô indo pra cama. E suplementação? Eu faço também suplementação. Até agora, inclusive, tem o Dr. André de Matos, que é de Porto Alegre, mais a Juliana Scholes, que é minha nutricionista. A gente está fazendo um trabalho em conjunto, né? Justamente para aumentar um pouco, até por a minha questão de idade, menopausa. Tem um monte de coisa que a Marley aí tem que organizar, que essa questão hormonal que acaba atrapalhando, para a gente poder deixar sempre a máquina 100%, né? Mas, assim, minha suplementação é básica, assim, o que a grande maioria faz, assim. Eu eu acredito que eu nasci para ser uma atleta, porque meu corpo responde muito, muito bem a tudo, entende? Muito estruturada, né? Até pela minha própria idade, sabe? Porque eu sempre acabei estando muito ligado ao esporte. E é o que eu digo para as pessoas. As pessoas dizem para mim, mas eu não tenho disciplina. Vai correr. Eu duvido a pessoa que vai correr, que não vai botar disciplina na vida. Porque até nossos colegas, né? O Júlio tá aí, porque tem o grupo de corrida, pois né? Assim, ó, me conta uma coisa. Porque eu sigo umas meninas no meu Instagram que ela até tinha sobrepeso. Aí primeiro teve que lutar para emagrecer e tal. E agora começou a tal da corrida. Gente, parece um bicho que pica. É isso aí. Eu fico boba, assim. Uma pessoa que sempre foi da academia tradicional, de repente começou a correr. Aí, de repente, começou a fazer maratona. Não é meia maratona, é assim, corridas de X quilômetros e participar. 5, a pessoa 10, fica totalmente viciada. Me conta um pouquinho sobre isso, assim. Então, a gente primeiro costuma dizer que primeiro a gente corre para perder peso, depois a gente perde peso para correr melhor. Porque quanto mais leve a gente tiver, melhor vai ser o nosso desempenho. E isso acontece muitas vezes porque está muito dentro da pessoa essa parte competitiva também. Tanto a parte competitiva de eu querer sim competir com os outros, mas essa parte competitiva de eu querer ser melhor do que eu fui, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha muito e a gente defende muito, é isso. A competição, ela sempre vai ser contra tu mesmo. Né? Tu vai competir para melhorar o teu tempo. Então, a gente, na Maratona de Porto Alegre, em 2022, ano passado, a Marley perdeu a prova. E a gente estava super feliz. Por quê? Eu fiz a meia aquele ano. Porque o objetivo era que ela fizesse o tempo abaixo de 1h20 e credenciasse, porque a gente sabia que aquilo era muito difícil. E a gente sabe também que em alguns pontos, a menina que competiu com ela fez com que ela chegasse nisso, porque aumentou a dificuldade da disputa.
Então, nem sempre que eu perco, eu saio perdedor, e nem sempre que eu ganho, eu saio vencedor. Se a Marley tivesse ganho a prova e tivesse feito 1h21 e não abaixo de 1h20, potencialmente ela não teria tido todo esse resultado, talvez, que ela colheu com essa derrota. Então, a gente tem que sempre saber tirar o melhor de cada situação, né? E eu vejo que as pessoas, às vezes, falta uma identidade para elas. A gente vê muitas pessoas vindo para a corrida e buscando essa identidade. E aí elas se encontram. Elas descobrem que se eu colocar um tênis no meu pé, eu vou ser feliz correndo. Quero dicas, trabalho com dicas. Olha só, tô com 39 anos, eu, Mari. Aí tem uns bons quilos para emagrecer adquiridos na pandemia, mas eu trato eles com carinho, gente, assim. Assim, eu tô cuidando deles, eles são de estimação já. E 100% sedentária. Como começar? Dos dois, quero dica dos dois. Começa hoje, tá? Consegue fazer um treino hoje? Vai começar hoje. Como é que eu começo? Requisitos, bota um tênis, quanto tempo? Me dá as dicas aí. Bota um tênis, coloca uma roupa confortável. Se tu aguentar correr 100 metros, tu vai correr 100 metros. Se tu aguentar correr 200 metros, tu vai correr 200 metros. Se tu precisar recuperar com mais 200 metros ou com mais 500 metros caminhando, tu vai fazer isso. Sentiu que tu respirou um pouquinho mais fundo, recuperou o teu fôlego, tu vai dar mais um estímulo para o teu corpo. E é assim que o nosso corpo ele começa a ter esse movimento, começa a se soltar e começa a ter benefícios com isso. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa tirar o nosso corpo da zona de conforto. Eu vou sempre gerar processos adaptativos a partir do momento em que eu saio da minha zona de conforto. Saí da minha zona de conforto, comecei a me movimentar, o meu corpo ele já vai ter um viés disso, ele já vai gerar uma energia diferente para que daqui a 1, 2 dias eu consiga ir lá e fazer de novo. E aí entra a questão da determinação. Estou determinado a fazer isso, eu vou lá e eu vou fazer de novo. E assim a gente vai fazer... Então é bem dentro do meu limite, Júlia. Eu vou lá, eu busco uma... Aqui em Campo Bom é uma cidade maravilhosa, porque tem muita pista, muito lugar para fazer isso, né, Marley? Então eu vou numa pista de corrida que tem aqui e faço dentro daquilo quanto tempo por dia. Corro 100, vamos supor que eu corra 100, descanse 200, corra 100. Quanto tempo por dia para mim que estou começando para eu não ter, sei lá, diminuir o risco de lesão ou de... Não existe uma métrica perfeita, tá? Existe uma adaptação para cada atleta, para cada pessoa. Então, claro que uma assessoria ela sempre vai te ajudar com relação a isso, como o meu desenvolvimento vai ser facilitado. Mas a gente não fica pensando também num modelo ideal de vida em que todas as pessoas vão buscar uma assessoria. Não. Então, eu não consigo fazer isso. Eu vou lá, eu vou começar com 20 minutos, depois eu vou fazer 30 minutos, eu vou primeiro fazer, então, corridas de 100 metros. No primeiro dia, eu vou ir para a pista que tem aqui em Campo Bom, eu vou correr uma reta da pista, vou caminhar o restante, aí depois eu vou correr metade da pista, vou caminhar o restante. Isso não é um processo de um dia, a gente está falando de um treino, eu vou fazer de uma forma, depois eu vou fazer de outra. A gente tem isso, a gente tem exemplo de algumas pessoas que fizeram dessa forma e aos poucos foram se descobrindo corredores e aí quiseram evoluir cada vez mais, mas para isso precisaram dar esse primeiro passo, que é sair de casa, sair da zona de conforto, colocar uma roupa confortável, colocar um tênis, dar um tempo para si mesmo, né? A gente fala muito nisso. Qual é o tempo em que eu tiro para minha saúde, que eu tiro para o meu corpo, né? A gente está falando agora enquanto a gente está saudável, mas daqui a 10, 20, 30 anos, como é que a gente vai estar? A gente não sabe como a gente vai estar. Então, quanto melhor eu cuido do meu corpo hoje, melhor eu vou estar daqui a 10, 20, 30 anos. Marley, e me conta um pouquinho assim da tua rotina de treino. A gente vive no Sul e o Sul é um lugarzinho complicado climaticamente, né? Recentemente a gente vem vivendo aí muitas perdas aqui com chuvas, catástrofes, enfim. E tu precisa treinar todo dia. Vale treino de esteira, Júlio, Marley? Não existe isso para o maratonista de rua? Como funciona? Vale, o que não vale é não treinar. Foi o que eu imaginei. Vale qualquer treino. Então, assim, claro, e aí tu imagina, tu falou que tá de Campo Bom, né? Eu sou de Morro Reuter. A dificuldade é maior ainda. Muito grande. E eu pego meu carro todo dia e praticamente desço a 2 irmãos, né? Eu treino na cidade vizinha, porque me dá também mais segurança, porque eu treino muito cedinho. Mas é aquilo que o Júlio colocou, sabe? Eu no começo, eu tinha vergonha de correr. Porque eu pensava, o que as pessoas vão falar? E aí eu fiz exatamente o que o Júlio falou. Eu caminhava um pouco, corria um pouco, caminhava um pouco e corria um pouco.
Porque não adianta eu dizer para as pessoas que é fácil correr. Não é fácil correr. Sério, Não Marley, que é tu... fácil correr. Foi consolador pra mim agora saber que tu caminhava um pouco e corria um pouco. Porque E eu tinha achei que vergonha. você já corria direto. Tanto que o Eliseu, que é meu primo, que foi uma das pessoas que me apresentou ao Júlio e ao grupo de corrida, né, de 2 irmãos e do Júlio, ele me inscreveu em 2, 3 provas e eu não fui porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de correr. Porque daí a gente acha que não tem jeito, daí a gente já olha o cara que corre 42 e quer correr igual a ele. Voltamos àquilo, olhe para você e não olhe para quem está do lado. Faça dentro da tua realidade o que você pode fazer. Ah, o que eu posso fazer? Faz uma quadra. Amanhã tu vai querer fazer 2, depois tu faz 3 e assim tu vai indo, sabe? Porque é o que o Júlio falou, você vai colocando desafios para ti mesmo. Só que no começo vai doer, a corrida vai doer porque ela é você com você. E é difícil as pessoas ficar com a gente mesmo, né? Porque não é só o físico, é a concentração, é tu tirar aquele tempo e fazer aquilo ali e chegar no teu limite e pensar que tu tem que correr até o final, entende? Então, é muito assim. E é aquilo, tipo... eu escuto muitas pessoas falar, mas hoje eu não vou correr porque tá chovendo. Mas não sei o quê. É a gente entender também que a gente não pode ficar dando desculpa. A gente tem que encarar isso com responsabilidade. É como trabalhar. Quando chove, tu não vai trabalhar? Vamos, não vai tem jeito. Vai trabalhar também. Então, assim, claro que hoje eu me preservo bastante. Então, dias de chuva, principalmente no inverno, eu não treino na chuva. Daí eu vou pra esteira, ou faço bike. Não dá de manhã, eu vou de tarde. Eu gosto de fazer meus treinos de corrida de manhã. Para quem tem dificuldade de ter disciplina, vai de manhã. Antes de fazer qualquer coisa. Porque aí o que acontece? A gente vai se boicotando durante o dia. A gente sempre vai arranjando uma coisinha a mais, uma coisinha a mais, uma coisinha a mais. Quem tem dificuldade da disciplina, coloca pequenos desafios e se propõe fazer aquilo. E divide com um amigo, convida um amigo para ir. Porque aí, se o amigo vai e tu não for, fica chato, né? Fica. Tu vai acabar indo. Então, às vezes, para se tornar uma maneira mais fácil. Porque eu sei que, infelizmente, culturalmente, né, Júlio? A gente não tem o hábito... né, do esporte, sabe, como uma rotina. É sempre a gente deixa a saúde para depois. Mas eu tenho os filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu escutava isso muito. Mas você não tem filhos. Leva o filho junto. Eu tenho amigas que as crianças precisam. Eu disse assim, olha, pega a criança, caminha 3 quadras e ele anda de bike. Tu vai ensinar ele desde pequenininho como é importante a atividade física. Sabe? Não precisa correr 10 quilômetros, 5 quilômetros. Faz na casa mesmo, sabe? São pequenos hábitos que vão te levando, né? Essa rotina de ter essa questão. Eu tenho muita sorte porque eu amo esporte. O Júlio também, que nem ele falou, é apaixonado. Fica mais fácil pra gente. Eu sei que para as pessoas... Porque é sair da zona de conforto. Vai doer. Sair da zona de conforto dói. Tem horas que hoje de manhã eu pensei assim, termina logo isso que eu vou morrer. Mas eu tenho esse sentimento ainda também. Mas aí... Um momento, assim, que tu pensou em desistir. Eu vou parar com tudo isso, não é pra mim. Teve? De verdade? De verdade. Coração. Nunca pensei. Nunca? Nunca pensei. Tu, Júlio? Momento que tu disse assim, cara, é meu sonho, mas chega. Não. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não vê isso mais como um trabalho, a gente vê isso como uma forma de vida, né? A gente coloca que a corrida, ela é uma forma de vida. Então, enquanto eu me torno um corredor, eu começo a pensar em vários aspectos, eu direciono a minha vida para isso. A gente pensa... as pessoas em geral pensam em viagens, o corredor ele pensa aonde eu vou correr. Eu vou ir para tal país porque eu quero fazer tal prova. Então é meio engraçado, mas isso se torna uma forma de vida, uma condução de vida, em que eu vou fazer as coisas pensando nos princípios e nas coisas que me fazem bem e me fazem feliz, né? Então a corrida deixa a gente mais feliz. Os corredores não correm simplesmente porque eles querem se exercitar, é porque dessa forma eles são mais felizes. É a forma, às vezes, que eles se conectam com o seu eu próprio e vão atrás disso e tem aquela horinha, aquelas 2 horinhas e ficam sempre no seu pensamento, na sua... agora eu vou relaxar minha mente, vou correr, vou esquecer de tudo e vou me concentrar só nisso. Que legal, cara. É muito inspirador. E acaba sendo uma comunidade, né? Que nem tu estava comentando das baladas. O que a gente faz sábado à noite? A gente prepara um café, um bolo, porque no domingo de manhã tem o treinão, o longão, daí a gente treina e depois faz uma confraternização com os amigos. Aí tu conversa da semana, aquele treino mais prolongado, que aí tu não tem pressa, aí tu toma um café, come um bolo, faz alguma coisa. Que legal, sabe? sério. Então, e muitas pessoas estão procurando a corrida, né, Julie? Principalmente as mulheres, até porque eu tenho bastante relato, porque se sentem perdidas e a corrida acaba sendo isso. E aí, vamos correr aonde? Vamos para Curitiba. Aí marca a viagem, vai para lá. Vamos para São Paulo. Eu mesma procurei a corrida por causa
causa disso. E eu vejo que muitas pessoas fazem isso, sabe? Isso é muito bacana, porque não é, além de correr, é um esporte individual, mas eu já joguei futebol, joguei vôlei. A corrida, ela acaba sendo o esporte mais coletivo que existe. Porque eu acho que a visão de quem corre para o outro corredor é muito diferente quando é coletivo o esporte. Porque é uma coisa muito individual, mas ao mesmo tempo é um monte de gente que está ali na tua volta e que entende exatamente como é que é o sentimento que tu está sentindo quando tu passa uma linha de chegada, de conseguir. Quando tu quebra numa prova, ou quando tu te lesiona. As pessoas acabam se humanizando com aquilo ali. Porque não é contra o outro, né? Não, é Parece contra ti que é uma mesmo. coisa contra ti mesmo, Por exemplo, exatamente. Eu quero muito poder fazer uma maratona 2h30, 32. Mas hoje eu faço 2h41, olha lá, né? Então, quando eu vou lá para outra prova, agora para a Maratona de Curitiba, eu posso querer fazer 2h30, mas eu sei que tempo mais ou menos eu posso fazer. Porque a gente sabe que não é assim mudar 1 minuto, 2 de um dia para o outro. É muito treino, é muito tempo. É repetir aquilo incansavelmente até você ficar bom naquilo ali, sabe? Então, gente, é extremamente inspirador, é demais. Gente, estamos chegando aqui na reta final do nosso Global Podcast. E eu vou te confessar, o Júlio eu não conhecia, conheci hoje aqui através de ti. Tu és uma inspiração para mim. Eu te conheci através de uma palestra e várias coisas do que tu fala, do que tu és, eu levei para minha vida mesmo não sendo uma atleta, porque essa questão da disciplina, da perseverança, da alegria que tu tens de viver e de fazer o que tu faz, ela realmente move a gente para que a gente possa ser melhor. Sempre que eu penso assim, isso aqui hoje tá pesado, isso aqui, eu penso, cara, mas olha lá, a Marley já tá desde as 4h10 da manhã e eu tô achando que isso aqui tá muito leve ainda. Então, queria que tu, assim como tu me inspirou e me tocou em outros momentos que eu te assisti, queria que tu deixasse lá para os nossos espectadores uma mensagem final, assim, para eles, e o que tu diria aí para a galera se inspirar e começar. Primeiro eu quero agradecer o espaço, né? É muito gratificante para mim poder hoje estar contando essa história, porque a minha história dentro do universo da corrida, e com certeza, né? O que eu posso dizer para as pessoas é o que você falou, é a gente saber que sim, a gente tem limitação, a gente tem dores, a gente tem angústias, mas a gente tem muita coisa boa, a gente tem a vida, tem a saúde, a gente tem amigos, tem pessoas que querem o bem, e é aquilo, você tem que fazer por você, ninguém vai fazer. Você pode estar bem, você pode estar mal, a pessoa que vai mudar o jogo, que vai mudar a direção é você mesma. Então, se conectem mais com vocês, tenham fé, acreditam, tenham muita perseverança, muita persistência no que vocês realmente acreditam e nunca percam a essência. Eu acho que a essência do que a gente quer, das pessoas que a gente acredita, no propósito que a gente tem de vida, ele tem que ser maior do que tudo. Que as nossas dificuldades, que os nossos medos. E tenham coragem e entendam que nunca é tarde. Tarde é para quem realmente não tem mais oportunidade. E a gente sempre tem oportunidade. Então, a palavra tarde, para mim, não existe. Para mim, não existe. Existe, sim, o fazer, os caminhos abertos, as pessoas que realmente acreditam. E, com certeza, as pessoas que conhecem a minha história, que me acompanham, quem não me acompanha ainda, quiser me seguir no Instagram, tanto na Preta Passos quanto na Marley, é aquela questão, né? É você primeiro acreditar e depois você lá fazer incansavelmente, que a colheita, com certeza, ela vem. Ela vem, Marley, tu é demais. Sempre que eu te vejo, eu penso, eu vou começar hoje. E agora o Júlio ainda deu todas as dicas. Júlio, para aquela câmera, conta para o pessoal, assim, deixa o teu recado e conta como faz. Existe a possibilidade de treinar contigo, de estar no teu grupo? O grupo é lotado, só para atletas profissionais? Claro. E deixa também uma mensagem bem inspiradora para a gente. Ok. Obrigado pela oportunidade, tá? A gente sempre gosta de frisar que o negócio é começar, né? Comecem nas condições que vocês têm, da forma que você consegue, com os recursos que tiver, no local que tiver. Não esperem para amanhã, porque talvez o melhor dia seja hoje. E se não for dessa forma, talvez vai demorar mais 1 ano, vai demorar mais 2 anos, e depois disso a gente vê que a gente perdeu bastante tempo, né? E para quem quiser vir conhecer, pode conhecer através das redes sociais, vem bater um papo com a gente através do Júlio Pauletti no perfil do Instagram ou da Bodes Júlio Pauletti. A gente assessora vários atletas hoje, próximos ou também à distância, né? Atletas no Brasil inteiro já. Se a gente conseguir dar um suporte necessário para aquela pessoa e a pessoa se sentir confiante no nosso trabalho, que é o que a gente tenta passar para ela, será bem-vindo ao nosso grupo.
Que legal, gente. Esse foi mais um Global Podcast. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e pegar esse vídeo aqui e compartilhar com todo mundo que precisa viver esse momento aqui inspirador. Grande beijo e até a próxima.